Exclusivo: a carta secreta de Monique. Rede Rio descobre conteúdo da carta secreta de Monique ao delegado, com exclusividade. Há dias se especula sobre uma possível carta que Monique Medeiros estaria escrevendo a pedido de sua nova defesa para ser entregue ao delegado da 16ª DP, Henrique Damasceno, que está à frente das investigações do caso Henri. Após o racha do casal, a defesa da professora Monique vem apostando em novas estratégias para livrar a professora e mãe da vítima de ter o provável e mesmo destino de Jairo Souza Santos, seu namorado e padrasto de Henri. A defesa quer alegar que Monique foi mais uma vítima nas mãos do Dr. Jairinho, como as outras que depuseram. A defesa de Monique Medeiros alega que sua cliente teria sido coagida, agredida e pede para que a professora tenha o direito a um novo depoimento na delegacia, coisa que parece ter sido negado diante das provas colhidas pelas investigações, que, ao que se sabe, consideraram satisfatórias o suficiente, o que tem para se acusar também Monique pelo homicídio duplamente qualificado de seu próprio filho, que ocorreu no dia 8 de março, no condomínio de luxo Majestic, onde morava com o namorado e o filho na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A defesa, então, busca subterfúgios para que o delegado tome ciência dos fatos por eles narrados e não possa dizer não ter tomado conhecimento. Por isso, instrui Monique a escrever tal carta. O que vinha sendo ventilado até o momento é que, segundo a defesa da mãe do menino, Monique vem escrevendo uma carta sobre o relacionamento com o vereador Jairinho, que ela estaria relatando que foi agredida pelo parlamentar durante o namoro. Segundo Monique, em um dos episódios, o político teria pulado o muro da casa de sua mãe e a enforcado. Relato muito parecido com aquele de uma das ex-namoradas do parlamentar. A professora relatou aos advogados que, após a morte de Henri, sofreu pressão psicológica do vereador. De acordo com ela, a ida ao salão de beleza dias depois do enterro do menino ocorreu porque Jairinho criticou sua aparência. A polícia está a ponto de concluir as investigações e está à espera somente da perícia no telefone de Jairo para concluir o inquérito e então acusá-los. Monique está em uma corrida contra o tempo, mas o conteúdo da carta, que ninguém tinha o conhecimento, é que Monique Medeiros alegará ter sido dopada por Jairo na noite em que o crime ocorreu. Sim, Monique escreveu uma carta dizendo ter sido dopada na noite do crime e que, na verdade, teria sido Jairo que a teria acordado e não o contrário. Monique falando que ele teria escutado um barulho e que, quando foi ver o Henri, ele teria encontrado o garoto caído no chão. Informações obtidas também com exclusividade pela Rede Rio relatam que Monique teria indagado Jairo sobre o acontecido. Jairo teria respondido que não sabia de fato o que havia ocorrido e que só tinha levantado por conta do barulho que havia escutado vindo do quarto do casal e que, ao encontrar Henri caído no chão, foi imediatamente chamar Monique. Monique, vendo que Henri não respondia a nenhum estímulo, levou Henri imediatamente ao hospital. Já na ida ao hospital, Jairo teria pedido a Monique que, se fosse perguntada, que falasse que foi ela que teria encontrado Henri no chão e não ele. Monique então teria indagado o porquê de mentir. Jairo teria falado que seria melhor, pois poderiam pensar que ele tivesse feito algum mal ao Henri. Monique relata nessa nova versão que Jairo a induziu a mentir e que em nenhum momento teria desconfiado de que Jairo tivesse a responsabilidade sobre o estado em que Henri se encontrava no momento em que eles o levaram ao hospital. Não sabemos se esta carta chegará às mãos do delegado e se ele sequer a considerará diante de tudo o que provavelmente tenha em mãos. Afinal, se houvesse chances de inocência ou de doping em Monique, acreditamos que já teriam sido levantadas, ou melhor, devem ter sido as primeiras possibilidades levantadas pelas investigações.
E depois das imagens de Monique carregando o corpo do filho no elevador e as informações de reanimação do corpo e conversas com o IML, divergem um pouco do estado mental de uma pessoa que foi recém-dopada e também das versões anteriores contadas pelo casal à mídia. Investigada por omissão na morte do próprio filho, o menino Henri, de 4 anos, a professora Monique Medeiros fez exame de tomografia no Hospital Municipal Albert Schweitzer nesta terça-feira, 20 de abril, após testar positivo para o Covid-19. Em seguida, ela foi liberada e voltou para o sistema prisional. A defesa de Monique afirmou que vai pedir acesso à documentação hospitalar para confirmar se ela realmente foi diagnosticada com a doença. Os advogados da acusada afirmaram que, apesar da possível contaminação, um novo depoimento segue sendo imprescindível, mesmo que por videoconferência. O secretário estadual da Polícia Civil do Rio, Alan Turnovski, afirmou que cabe ao delegado Henrique Damasceno, responsável pelas investigações, definir se a professora vai ser ouvida novamente. A Polícia Civil aguarda o término das análises do celular do vereador Dr. Jairinho para concluir as investigações do assassinato do enteado, o menino Henri Borel. O aparelho foi apreendido durante a operação que resultou na prisão temporária dele e da professora Monique Medeiros, mãe de Henri. A apuração estava prevista para terminar na última sexta-feira, mas a análise de fotos e documentos no celular de Jairo adiou a conclusão para o início desta semana. A polícia buscou finalizar com antecedência a conclusão do caso para que o Ministério Público e a Justiça possam avaliar todo o processo. A prisão temporária do casal acusado e investigado se encerra em 7 de maio. A defesa de Monique Medeiros trabalha para que a Justiça ouça a mãe de Henri novamente. Em um primeiro testemunho, ela disse não ter nenhum problema com o namorado e que mantinham uma boa relação. No entanto, sua defesa afirmou que agora a versão é outra, uma vez que ela já teria sido, sim, vítima de agressão. O Ministério Público foi acionado pela defesa da mãe de Henri, mas considera pouco provável que ela seja chamada para prestar um novo depoimento. O Ministério Público informou que esta é uma decisão que cabe ao delegado Henrique Damasceno, que está cuidando do caso. A defesa de Dr. Jairinho afirma que pretende contestar as provas técnicas, incluindo a reprodução simulada feita pelo Instituto Médico Legal. Nesta segunda-feira também, o Conselho de Ética da Câmara dos Vereadores do Rio deve representar pela cassação do mandato de Jairinho. Segundo o presidente do Conselho, Alexandre Esquierdo, do DEM, a tendência é que a decisão seja pela cassação unânime. Após a representação, o rito prevê a entrega do documento à mesa diretora e, em seguida, o encaminhamento em até 3 dias para a Comissão de Justiça e Redação, depois da análise dos aspectos legais. A mesma retornará o processo para o Conselho de Ética, que prossegue com o rito. A previsão é que o futuro de Jairinho no Legislativo seja definido em até 40 dias, disse Esquierdo. Foi notificado hoje também que Jairo se mostrava violento e mimado desde a infância. O típico garoto sem limites, e na Câmara se mostrava um príncipe. Ex-colega de escola de Jairo contou ao jornal O Globo que durante 3 anos ficou sem sair da sala de aula por medo de apanhar de Jairinho na escola. Era uma manhã de 86 no Colégio Particular Ferreira Alves, frequentado por crianças de famílias com mais recursos de Bangu, zona oeste do Rio. A hostilidade se tornou diária e durou 3 anos. Passados 35, o menino agredido prefere não se revelar, mas conta que seu perseguidor, que era chamado às escondidas de esquisito, hoje é suspeito de assassinato. Trata-se do médico e vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho. Ele cismou comigo, do dia para a noite. Eram bandas e muitos cascudos durante o tempo que passei na escola, lembra sem entender o motivo das agressões. Eu tinha muito medo. Ele me batia com raiva. Em seguida, via no rosto dele uma expressão de prazer. Durante 46 dias, o delegado Henrique Damasceno, titular da 16ª DP,
ouviu 21 pessoas no inquérito que apura a morte do menino Henri Borel Medeiros, de 4 anos. Foram colhidos depoimentos de parentes, vizinhos, médicos e funcionários. 3 pessoas voltaram à delegacia e mudaram o que havia dito em seus primeiros relatos. O secretário de Polícia Civil do Rio, delegado Alan Turnoski, diz que as testemunhas ajudaram muito nas investigações, mas destacou que as provas técnicas foram ainda mais importantes. Segundo Turnoski, exames de necrópsia, a reprodução simulada no apartamento da família e a perícia em aparelhos eletrônicos se mostram fundamentais à apuração do caso. A mãe de Henri, a professora Monique Medeiros da Costa e Silva, e o padrasto da criança, o vereador Dr. Jairinho, vão responder por homicídio duplamente qualificado, por emprego de tortura e impossibilidade de defesa da vítima. O delegado da polícia, também respondendo a uma pergunta do jornal Extra sobre a complexidade da investigação, disse que a Polícia Civil do Rio tem tradição de resolver casos complexos, que neste especificamente, o detalhe determinante para o sucesso do trabalho foi a manutenção da investigação na delegacia de origem. A morte foi registrada ali como acidente doméstico, mas a necrópsia já indicava que poderia haver um desfecho diferente. As primeiras 48 horas posteriores a um homicídio são importantíssimas na coleta de provas e transferir o inquérito seria perder elementos que fariam falta à sua conclusão. E o que muito ocorre quando envolve políticos em casos de homicídio. Graças a Deus, neste caso, foi diferente. Não sabemos ainda se Monique Medeiros terá um novo depoimento. Voltaremos assim que possível com novas informações do caso.